Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Milene, professora, sou especialista em análise do comportamento e estou aqui para falar sobre o autismo, para falar sobre o neurodesenvolvimento, clarear mais essas informações que muitas vezes alguns não conseguem ter, ou às vezes até os pais recebem o diagnóstico e não conseguem ter a clareza do que é realmente o autismo, para poder ajudar os seus filhos, porque fica muito difícil, muitas vezes, para os pais receber o diagnóstico ou para algum profissional também receber em sua turma, receber uma criança ali autista e não saber em quais áreas do cérebro você vai ali, trabalhar, tá? E quando a gente fala em neurodesenvolvimento, a gente sabe que o TEA é um transtorno do espectro autista que tem relação ali no neurodesenvolvimento do cérebro dessa criança, tá? Então, ela já nasce com o transtorno, por isso aí eu tenho meu cérebro aqui, que a gente vai usar ele para entender melhor. Já tem alguns vídeos que mostram algumas partes aqui do cérebro explicando essa formação. E temos aqui o nosso neurônio. Esse neurônio, eu tô com um aqui, mas nós adultos temos cerca de 80 a 100 bilhões de neurônios e cada neurônio faz aí cerca de 10 mil sinapses com outros neurônios. Então, ele não tá sozinho, ele tá trabalhando em conjunto com outros neurônios. Quando a gente fala em neurônio, quando a gente fala em autismo, a gente vai falar do funcionamento que ocorre entre um neurônio e outro. E por que é atípico? Porque alguma coisa está acontecendo ou algumas coisas estão acontecendo para que esse neurodesenvolvimento, para que essas informações que estão sendo passadas de um neurônio para outro, elas estão aí de uma forma, às vezes, mais lenta, às vezes não está tendo força entre trocar essas informações. Aí a gente vai ter uma amplitude muito grande, e por isso que o TEA é o transtorno do espectro autista, porque uma criança não é igual a outra, a condição de uma criança não é igual, a forma com que se trabalha não é igual, porque são questões específicas de cada cérebro, tá? Vamos conhecer melhor o neurônio, que é esse serzinho que vai passar as informações, e aí a gente vai conhecer melhor o porquê que no autismo se tem questões atípicas com que ocorrem essa passagem de informações. Então, o neurônio ele é formado pela célula ali neuronal. Dentro dele tem as informações genéticas, tá? Que vão comandar toda essa passagem de informações, a forma com que esse neurônio recebe informações, transmite informações, tá? Então, ele vai transmitir aqui para outro neurônio, ele vai receber de um neurônio, vai transmitir para outros e assim por diante. Vai recebendo e transmitindo, recebendo e transmitindo. E aí a gente vê que na questão do autismo vão ter situações que vão ocorrer, e aí a gente pensa na questão da amplitude com que esse assunto tem. Muitos pais, eles vão perguntar para o médico, mas da onde que vem esse autismo? Então, são várias questões.